Olha nós aí de novo. Nós estamos aí todos os dias, irmãos. Nós estamos 2 vezes por dia com vocês. De manhã, oração, e na parte da tarde ou à noite, mensagem da palavra de Deus. Então, você pode contar conosco aí. Nós estamos juntos aí com duas entradas aqui por dia. Oração e mensagem da palavra de Deus. Agora é hora da mensagem, não é? Amado, nós estamos falando de missões, porque é o último momento. Nós estamos falando de missões, nós já falamos já em outras oportunidades, vamos continuar falando de missões, até que o Senhor Jesus venha nos levar. É isso aí. Então, você vai nos ajudando aí com as suas orações. Eu vou ler com você Marcos capítulo de número 3, versículo 14. Mas antes de eu ler aqui, eu quero convidar você, não é? A Bíblia está prontinha aqui. Nós vamos convidar você, querido, a dar o like. De novo, dá o like, se inscrever nesse canal, acionar o sininho aí, e tem outra coisa, compartilhar com todo mundo aí, senta o dedo aí, sem dó, e vai compartilhando aí, tá? Querido, você sabia que esse canal, ele tem um mês mais ou menos, 30 dias por aí, pouquinho mais talvez, nós já estamos com 115 inscritos nesse canal, 115, e nós estamos com mais de 6 mil, 7 mil, parece, visualizações. Isso é lindo, maravilhoso. Era um desejo do nosso coração, irmãos, há muito tempo, fazer a obra de Deus. Até que para a glória de Deus, né, nós nunca estamos só. Sempre alguém quer nos ajudar. A minha filha, pela misericórdia de Deus, ela me falou: pai, eu vou passar os seus áudios para vídeos. Não, vou passar. E aí, querido, eu faço esses vídeos e ela se vira para lá. Tudo é com ela, eu só faço os vídeos. A minha função aqui é fazer os vídeos, não é? E é isso aí. E assim Deus vai trabalhando na minha vida, vai trabalhando na sua vida, e nós vamos evangelizando por aí. E nas nossas orações, lembra do Clébio, lembra da minha filha, viu? Eu não vou citar o nome dela aqui não, só o meu nome, né? Vou citar o nome dela aqui não, mas não deixe de orar para minha filha, que são bênçãos na minha vida, né? Meus filhos são bênçãos na minha vida. Queridos, Evangelho de Marcos, capítulo número 3, versículo 14. Na minha Bíblia está dizendo, irmão, eu vou descrever sobre a escolha de Jesus sobre os 12 discípulos. A impressão que nós temos é que ele estava escolhendo amigos. Todos nós temos amigos, não temos? Todos nós temos, querido. Quer dizer, amizades, né? Amigos mesmo são pouquíssimos, né? Às vezes tem 1, 2, 3 amigos aí, mas eu estou falando de amizade. Talvez muitas pessoas possam pensar assim: Jesus foi chamando que ele estava precisando de pessoas do lado dele, e que ele estava sozinho ali. Não, ele tinha o pai dele, tinha a mãe dele, tinha os irmãos dele. Jesus tinha irmãos, ele tinha 7 irmãos no total. Você sabe disso, Jesus não era de ele mesmo, não, ele é fruto do Espírito Santo. Mas Maria casou com José e teve mais filhos. É a Bíblia que está falando, não é eu que estou falando aqui não. Então essa história que Maria foi virgem e tal, Maria foi virgem até ser concebida pelo Espírito Santo. Jesus saiu da barriga dela, deixou de ser virgem. Você concorda ou não? Deixou de ser virgem. Portanto, José casou com Maria, já não era mais virgem, claro. Não é porque Jesus nasceu dela. Jesus não está aqui para mentir, Deus não está aqui para passar, para enrolar ninguém. Deus não enrola ninguém. Deus não precisa de enrolar ninguém, queridos. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Mas que Jesus saiu da barriga de Maria, saiu. Sem ter relação com José, sim. Foi do Espírito Santo. Mas daí para cá José teve relação com Maria, e tiveram muitos filhos, e ele foi carpinteiro, ensinou os filhos a ser carpinteiro, e Jesus também foi carpinteiro, e todo mundo sabe disso, essa história aí. Então não entra nessa aí que Maria é virgem até hoje. Não, Maria também, né? Até hoje também exagerou, né? Isso não, a gente sabe que Maria casou com José, né, e teve uma vida normal com qualquer outra mulher. É isso aí, vamos então ler a palavra de Deus? Nós estamos falando sobre missões. E muita gente, querido, me perdoa, mas tem muita gente que não concorda com o que eu estou falando aqui sobre Maria ter tido Jesus, né?
e ter casado com José, depois de ter muitos filhos, tem muitas religiões que acreditam que Maria, ela continuou virgem até morrer. E os filhos, como é que faz os filhos? Mas a Bíblia está falando que tiveram mais filhos, como é que foi? Então, vamos deixar isso com Jesus e você cria juízo na sua cabeça, para você entender que Maria realmente casou com José e foi marido e mulher, até a morte, separados. Querido, capítulo 3, o versículo 14 do Evangelho de Marcos diz que Jesus escolhe 12 discípulos, e essa escolha dos seus discípulos, os apóstolos, como você quer entender, era com o objetivo de pregar o Evangelho. Ele não escolheu essas pessoas para ficar só com ele por acaso, não. Vou fazer os amigos e tal, não é para isso não. Jesus não escolheu ninguém para fazer farra, para fazer bagunça ali e tal, para sair das noitadas. Jesus não escolheu pessoas para isso. Ele escolheu pessoas direcionadas pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Está me entendendo? Foi isso que Jesus fez. Jesus tem os seus tempos ali, tranquilo ali, sair. Jesus tem sair. Jesus ia nas festas, ele ia nos casamentos, todo mundo sabe disso também. Mas a função de Cristo, ele veio a esse mundo para anunciar o Evangelho. Através dele, o primeiro que anunciou o Evangelho foi ele. O primeiro pregador do Evangelho foi ele. Então, querido, João Batista veio pregando o Evangelho, mas quem era a pessoa, o principal ali, o tronco era Jesus. Então, guarde isso aí na sua cabeça. Pregar o Evangelho é um mandamento de Cristo. Ele diz assim, quando Jesus escolhe os seus discípulos, a intenção dele era essa. O propósito principal de Jesus era permanecer da sua companhia, é que os discípulos permanecessem com ele para aprender. Aí agora eu me preocupo. O propósito de Cristo era esse, era que eles ficassem ali com eles para aprender, iniciando uma escola com o mestre. Querido, eu me preocupo tanto com os dias de hoje, você não tem ideia. Querido, a pessoa ele vai para a igreja hoje, ele aceita Jesus hoje, amanhã já está por aí, diz que é missionário. Ele já sai por aí arrebentando a boca do balão. Tem umas pessoas que vão arrebentar e sai por aí mesmo. E que eu vou arrebentar, e arrebenta mesmo, porque ele destoura todo. Sai falando abobrinha, se torna um falso ensinador. Porque ele acha que pregar o Evangelho é ganhar dinheiro. Ele acha que ser missionário é ganhar dinheiro. Ser pastor de igreja é ganhar dinheiro. E nós somos contra essas coisas. Eu já disse, nós somos de um ministério sério, de um ministério que tem responsabilidade e compromisso com isso aqui, obra de Deus. Essa é a nossa função. E ele continua dizendo, querido, aqui, que essa função de ser chamado para ser missionário é algo que tem que ser sério. Isso é muito sério. Isso não é só pegando e fazendo, não, irmãos. Essa chamada, essa comunhão. Primeiro, essa chamada, você é chamado para você ter uma comunhão com Ele. Depois que você tem essa comunhão com Ele, que você aprende com Ele, é que Ele manda você ir. Não é você sair por isso de qualquer maneira, não. Porque Ele mandou. Será que mandou mesmo? Será que é Ele mesmo? Será que você está certo, diz que é Ele mesmo? Cuidado, rapaz, mas muito cuidado para você não ser mais um dono de igreja, hein? Proprietário que compra igreja e sai vendendo por aí. Cuidado. Não brinque com coisa séria não, só não vacila não, porque a primeira parte disso aqui, de tudo isso aqui, é a instrução de Jesus. Ele falou, eu vou trazer vocês. Ele foi escolhendo um por um, aos poucos, bem tranquilo. Ele escolheu gente de todos os lados ali, bem tranquilo, sabe por quê? Para ficar com ele, para aprender com ele. Ele veio e foi para isso. Então, essa chamada dele, para ele ensinar, para que depois, quando ele fosse ao céu, irmãos, eles ficaram muitos anos com eles, muito tempo ficaram com Jesus, aprendendo. Como pregar o Evangelho, não sair por aí de qualquer maneira, não, para pregar as boas novas do Evangelho, não pode ser qualquer um não, querido, você tem que ter comunhão com Cristo. Porque eu sou o cara, que eu sou o cara, que eu vou tal, aí entra no carro blindado dele, querido, puxa vida só, eu vou pregar o Evangelho, mas eu vou no meu carro blindado para mim não tomar tiro. Vergonha na sua cara, rapaz, pelo amor de Deus, me ajuda isso.
Você está com medo de morrer? Você está com medo de... Seja comigo aqui, sincero. Tu está com medo de que afinal? Hein? Que passa, né? Como diz lá as coisas lá. O que passou? O que realmente está acontecendo com você? Você precisa de aprender que o Evangelho de Cristo, ele é único e exclusivo. Fazer a obra de Deus, querido, ela não é de qualquer maneira, não. Tem que ser feito, querido, com amor, tem que ser feito com carinho, tem que ser feito com responsabilidade. É isso que ela tem que ser feita, com responsabilidade. Tem que deixar tudo para seguir a Cristo. Não é interesse em bens materiais, em ganhar dinheiro das costas dos membros. Ah, porque o cara vai dar o dízimo lá, vai dar a oferta, e vai me dar um relógio de ouro, e vai me dar não sei o quê. Querido, infelizmente, a gente vê tantos homens aí com aqueles relógios de ouro bonito. Se tem alguma coisa contra, claro que eu tenho isso. Claro que eu tenho. Eu vou na simplicidade dos apóstolos. Eu vou na simplicidade de Cristo, o cabeça da igreja. Eu vou na simplicidade dele. Olho no olho. É isso que eu estou falando com você. Na simplicidade de Jesus. A maneira dele pregar o Evangelho. Nem lugar para dormir ele tinha. Agora não, Cleber, eu vou pregar o Evangelho, mas eu tenho que ter o hotel tem que ser primeira classe. Senão eu não vou, não. A comida, se não for se não for filé mignon, churrasco, eu não vou. Se não tiver caviar, camarão, eu não vou. E o meu valor é X. Eu imagino quanto o Espírito Santo não tem sofrido com isso. Que ponto que nós chegamos. Que situação, que calamidade que nós chegamos. Entristece, querido. Entristece muito. Você olha nos púlpitos das igrejas, você não sabe quem está mais bem arrumado que o outro. Aquilo ali, querido, é cada roupa, cada um mais bonito que a outra, alguma preocupação com as vestimentas. Cada sapato mais bonito que o outro. Não tenho nada contra, querido, mas infelizmente dói bastante. Você sabe por quê, querido, que eu falo isso? Você me perdoa? Porque quando eu olho na nave do templo, quando eu olho, eu vejo pessoas de chinelo de dedo. Muitas vezes nem a Havaiana não é, que a Havaiana está cara. Uns dos seus carros importados, outros de ônibus. Muitas das vezes passa perto daquele pobre lá, nem olha para ele. A preocupação de abraçar só os que têm mais dinheiro, sabe? Que está mais bem arrumado. Eu vou abraçar aquele cara lá, vou nada, para que cara de fé dele, que tá um mau cheiro, vou nada. Estou fora. A irmã não pode abraçar porque o batom vai sair. Que está no seu rosto, o cabelo não pode nem encostar. Eu paguei, foi caríssimo para estar no cabeleireiro. Para vir na igreja, eu fui no cabeleireiro, estou pronta para ir na igreja. Ô Kleber, você está exagerando. Tu é maluco. Amado, deixa eu te falar uma coisa, se tu não mudar, tu não pode ir para o campo missionário. Porque tu vai comer o pão que o diabo amassou com o pé, né? Como diz. Me desculpa a expressão. Tu tá achando que a obra missionária é fácil? Tu tá achando que essa mordomia que você tem na igreja, que esse sapato salta essa altura, esse sapato caríssimo aí, esse externo que não pode, tá todo engomadinho. Ou você acha que lá para onde você vai ter, nem lugar de dormir você tem, mano? Em lugar de dormir você tem. Deixa eu te falar, tu vai comer em casa. Se der, você de comer. Mas não, o pessoal é bom. Você sabe que é fogãozinho feito lá no meio do mato, com aquelas lenhas lá, aqueles pedaços de madeira lá.
Nem aquela chapa bonita tem. Os cachorros estão do lado, pula para lá, pula para cá, criança para todo lado. Tu vai pregar o evangelho lá. Asfalto também tem não. Pra você colocar o seu carro blindado, tu vai fazer o que lá? Que esse carrão seu. O que tu vai fazer lá, meu irmão? Me fala. Ele está falando assim, olha aqui, olha. Essa autoridade que ele te dá, querido. Você vai ter que ser simples. Vai ter que abaixar um pouquinho. Quer uma sugestão? Pensa igual Jesus pensou. E disse assim, olha, vai. Vocês vão encontrar pela estrada aí um homem com um cântaro. O cara está levando água. Ele pegou água não sei aonde, de algum buraco. Ele está levando água por aí. Segue ele. Segue ele. No meio, imagina o caminho, imagina a poeira. Segue esse cabra aí. E a hora que ele parar, ele vai parar numa casa. Vocês vão chegar perto dele e vão falar assim, o mestre mandou te falar onde está o lugar para preparar a ceia. Só isso. Aquele moço pega os discípulos e leva eles lá. Quando eles chegam lá, já estava tudinho preparado. Aquele moço estava vindo com os baldes de água nas costas, querido. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é a missão do evangelho? Ele tinha preparado tudo, mas o que ele passou, sabe que você já passou por isso? Tu já chegou nas casas, onde você vê as pessoas tudo descalças lá, porque não tem um chinelo de dedo para calçar, e você chega com o seu sapato lá de 500, 600 reais, 700, 1.000 reais no sapato, um tênis de 1.000 reais. Você chega lá onde o cara não tem um chinelo para calçar. A irmã chega lá com aquele cabelo dela, onde ela pagou 300, 500 reais para arrumar no salão de beleza. Chega lá, as coitadas, com o cabelo cheio de piolho. Não sabe o que é um salão de beleza. O que tu vai fazer lá? Não vou te pedir perdão. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.